ótima tarde a você. Seja muito bem-vindo ao nosso Globo Esporte. Olha só, o Campeonato Brasileiro dá uma pausa e só volta no dia 9 de setembro. Por quê? Porque a seleção entra em campo pelas eliminatórias. Jogos contra Equador e contra a Colômbia. Estão aqui, ó. No dia 31, próxima quinta-feira, o Brasil pega em casa o Equador. E no dia 5, joga fora de casa contra a Colômbia. E os jogos de volta do Campeonato Brasileiro são esses aqui no dia 9 de setembro, um sábado. O Palmeiras pega o Atlético Mineiro fora de casa. São Paulo recebe a Ponte Preta. E tem clássico entre Santos e Corinthians, um super jogo no domingo, dia 10 de setembro. Eu faço contato agora ao vivo com o Casão. Hoje é terça-feira e o Casão está em Porto Alegre para acompanhar as partidas da seleção brasileira. O primeiro jogo é lá. Fala, Casão, o que você foi fazer com tanta antecedência, meu amigo? Boa tarde. Fala, Ivan. Fui acompanhar a seleção brasileira, os treinamentos, né? Ver como está o ambiente, os jogadores chegando e ver como o Tite vai armar esse time para o primeiro jogo. Certo, então vou aproveitar que você está aí, vamos repercutir o que o Vanderlei, goleiro do Santos, falou ontem no programa Bem Amigos sobre a não convocação dele para a seleção brasileira. Você queria estar em Porto Alegre, não queria, não? Isso é óbvio, né, Galvão? Isso é o sonho, é o ápice da carreira de qualquer jogador, né? Chegar a uma seleção brasileira e estar entre os melhores, né? Você esperava ter sido convocado? É que assim, a convocação foi bem no dia do jogo, né, da Libertadores. A gente estava concentrado, é óbvio que a gente acordou mais cedo, né, tomou um cafezinho ali e ficou ali com os amigos na frente da TV. Também a gente criou uma expectativa muito grande da família, né, de todos, e é óbvio que a gente esperava ser convocado, mas também tinha essa possibilidade, né, a gente sabe que tinha isso, tinha outros grandes goleiros com a possibilidade de ser convocado. Tá, o Vanderlei revelou bastante humildade, né? Pelo fato de não ter sido convocado, pelo menos neste momento, pelo técnico Tite. E o que você achou, cara? Você acha que o Vanderlei ainda pode ter uma brechinha de esperança de jogar a Copa do Mundo? Ou você acha que de fato ele está fora da lista, mesmo com esse campeonato maravilhoso que faz o goleiro do Santos? Primeiro, eu ficaria chateado como ele ficou. Segundo, eu acho que foi uma injustiça. Eu já falei que a convocação do Tite foi bem feita, na minha opinião, mas achei injustiça o Vanderlei não ter sido convocado. E no dia da convocação, como ele falou, foi o dia do jogo com o Santos e Atlético Paranaense, ele pegou demais naquele dia. Ele mostrou que ele não se abateu, né? Ele ficou chateado, mas não ficou abatido. Ele fez uma grande partida. E eu acho que não está fechada a porta, não. Não se pode fechar uma porta para um jogador que está rendendo como ele vem rendendo. Não é só esse ano. O Vanderlei já faz uns 2 anos que ele vem jogando bem. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, então. Aproveitar que o Casa tá lá em Porto Alegre. Vamos dar início ao Fala Casão de hoje aqui do estúdio. E como ele não tá, deixa comigo, tá, cara? Roda a vinheta. Para de fazer pose. Meu, vai e bate. Os jogadores estão fazendo muita pose. Olha a corridinha. A primeira pergunta do Fala Casão hoje, Casa, vai ser feita por mim mesmo, sobre a seleção brasileira. Eu queria saber desses 23 nomes que o Tite chamou para esses 2 jogos da seleção brasileira, quais você acredita que são os nomes que ele vai de fato testar para conseguir uma vaga? Então, os testes não vão se resumir nesses 2 jogos, né? Mas tem Luan, tem Tyson, tem goleiros também. Eu acho que os 3 goleiros, a vaga não está definida para nenhum dos 3. Tem o Fagner disputando uma vaga também para ser reserva do Daniel Alves. Então, até chegar à Copa do Mundo, ele vai testar muitos jogadores. Mas, por exemplo, esses são os jogadores principais. E eu acredito que o Luan, desses todos, seja o mais importante. Aquele que vai ter o teste mesmo para fazer parte desse grupo. Globo Esporte está de volta com notícias da seleção brasileira que enfrenta o Equador na quinta-feira lá em Porto Alegre. Esse jogaço você vê ao vivo às 9h45 da noite na tela da Globo. E olha só, o Brasil já está classificado, né? E o Mauro Naves vai contar pra gente quem são os atletas que já chegaram e já treinaram. No primeiro dia de preparação, Tite só contou com 13 jogadores no campo. Ainda assim, o grupo fez um bom trabalho de aproximação e o técnico aproveitou para ter algumas conversas individuais. Uma delas foi com Felipe Coutinho, que ainda não jogou neste início de temporada europeia. Exatamente 1 ano depois, Tite vai reencontrar o Equador, contra o qual o técnico estreou no comando da seleção. 8 jogos depois, o Brasil, que naquela época era 6º colocado, se tornou o líder das eliminatórias e já garantiu vaga na Copa da Rússia. De lá pra cá, o time base, considerado titular mesmo, sofreu apenas uma alteração, a entrada de Felipe Coutinho no lugar de William. Já individualmente, muitos jogadores nesse período tiveram mudanças significativas na carreira. O goleiro Alisson, por exemplo, era reserva da Roma da Itália, mas inicia a temporada como titular absoluto. Daniel Alves também mudou, e de novo. Se nesta mesma época, no ano passado, ele havia trocado o Barcelona pelo Juventus,
Agora o desafio é o Paris Saint-Germain. Paulinho acabou de deixar o futebol chinês para jogar pelo poderoso Barcelona. E o clube espanhol pode ser também o destino do atacante Philippe Coutinho. Ele é o mais cotado para ocupar a vaga de Neymar, que deixou o clube catalão para defender o Paris Saint-Germain. E Gabriel Jesus, que revelação no Palmeiras para a estrela do Manchester City da Inglaterra. O que não mudou na vida dos titulares de Tite é a certeza de que eles estão com o pé na Copa da Rússia. Mas não custa estar atento ao recado de Renato Augusto. São jogos importantes, pensando no objetivo final que é a Copa. Então cada jogador sabe que a lista não está fechada, então você tem que todo jogo botar o seu nome para poder voltar na próxima convocação e manter o que a gente vem fazendo.